Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre patrimônio. Você sabe o que é patrimônio? Então se liga no vídeo. Hoje nós vamos falar sobre patrimônio e se você está acompanhando esse vídeo com a sua apostila, abra na página 410. Quando a gente fala de patrimônio, normalmente a gente se refere a um conjunto de bens que é de propriedade de uma pessoa ou de uma família. Por exemplo, a casa da sua família, o carro, os móveis são exemplos de patrimônio da sua família. Esse tipo de patrimônio a gente chama de patrimônio individual ou patrimônio particular. Mas não é sobre esse tipo de patrimônio que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Eu vou falar sobre patrimônios da humanidade, patrimônios de um povo, ou seja, o patrimônio coletivo. O patrimônio coletivo é o patrimônio cultural e esse patrimônio é tão importante quanto o patrimônio da sua família. O patrimônio coletivo é aquele que diz respeito a bens que abrangem e possuem significado e importância para um grupo de pessoas de uma comunidade ou sociedade. Nesse caso, tanto pelo seu valor histórico ou cultural, ele pode ser chamado de patrimônio cultural da sociedade. Como, por exemplo, o Teatro de Manaus. Ele faz parte do Centro Histórico de Manaus, capital do Amazonas, e é considerado patrimônio cultural da sociedade brasileira, por ter importância histórica e cultural. O patrimônio histórico e cultural, ele pode ser tanto material quanto imaterial. Material é tudo aquilo que a gente pode tocar. Já o imaterial diz respeito às manifestações culturais, como por exemplo, dança, algum gênero musical, alguma receita típica de algum lugar, um artesanato, entre outras que podem ser específicas de um local. Mas como uma coisa é declarada patrimônio cultural de uma sociedade? Para ser considerado patrimônio cultural, o bem material ou imaterial passa por um longo processo e nesse processo os órgãos responsáveis pela preservação da história vai verificar se ele realmente tem importância histórica e cultural. No Brasil, o órgão responsável pelo patrimônio histórico é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas também tem um outro órgão que cuida do patrimônio histórico a nível mundial. Esse órgão é a Unesco, que é o órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Mas por que um órgão mundial para o patrimônio histórico? Isso acontece porque alguns patrimônios históricos ultrapassam as barreiras nacionais e são importantes para vários povos, não só para um país. Dessa forma, esse patrimônio é considerado patrimônio da humanidade e não especificamente de um povo ou de uma nação. Dentre os patrimônios materiais, nós separamos em dois grupos, os culturais e os naturais. Os patrimônios culturais são monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham valor cultural para a humanidade. Lembrando que eu estou falando dos patrimônios materiais. Já os patrimônios naturais mundiais são as formações físicas, biológicas, geológicas, habitats de animais e vegetais ameaçados de extinção que tenham valor científico, de conservação ou estético. Na página 416 da sua apostila, nós temos exemplos de patrimônios culturais mundiais, como por exemplo a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Isso mesmo, uma cidade inteira é considerada um patrimônio da humanidade. A cidade de Ouro Preto é considerada um patrimônio pelo seu valor histórico, não só para o Brasil,
mas para todo mundo, porque ela foi, durante um longo período da história, uma das cidades mais importantes do mundo, porque ali tinha muito ouro. Outro exemplo são as grutas de Longmen, na China, o Parque Nacional de Iguaçu, no Brasil também, um exemplo de patrimônio mundial natural, e a Costa Jurássica, no Reino Unido. Já o patrimônio cultural imaterial mundial pode ser exemplificado pelo tango da Argentina, uma expressão cultural, artística, uma dança, é um patrimônio da humanidade e por isso tem que ser preservado. Mas não somente uma dança ou um ritmo musical. Algumas formas de artesanato são muito específicas de alguns grupos de população em alguns lugares e por isso também são consideradas patrimônio da humanidade. Patrimônio imaterial, porque não é o objeto um patrimônio, e sim o modo como ele é feito. Mas e o Brasil? Tem seu próprio patrimônio cultural? Claro que tem. Afinal de contas, o nosso país tem uma riqueza cultural muito grande e por isso tem muitos patrimônios culturais. E nós temos tanto patrimônios materiais quanto imateriais. Você já sabe a diferença, não é mesmo? Vamos conhecer um pouquinho desses patrimônios culturais do Brasil? O patrimônio cultural material do Brasil é formado por um conjunto de bens materiais que podem ser inscritos e classificados em 4 livros do tombo. Os patrimônios culturais materiais do Brasil podem ser arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e artes aplicadas. Quando algo é classificado como patrimônio, nós dizemos que isso foi tombado. O tombamento é um instrumento de proteção que o IPHAN, lembra do IPHAN? Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional, ele utiliza nos casos de patrimônios materiais. Entendeu? Então, aquilo que é considerado patrimônio histórico material está constado nos livros do tombo. O Brasil tem diversos patrimônios materiais, mas nós temos bastante destaque nos patrimônios imateriais, porque a diversidade cultural e artística do nosso país, ela é muito grande. E em cada região nós temos manifestações culturais diferentes e muitas delas são consideradas patrimônios do nosso país. E os patrimônios imateriais também têm a sua classificação. Eles podem estar no livro de registro das celebrações, das formas de expressão e dos lugares. Para você saber um pouquinho mais sobre isso, você pode abrir a sua apostila aí e fazer a leitura do texto. Ele está na página 423. Muito importante essa parte aí que você vai precisar saber nas atividades que vêm lá na frente. Certo, pessoal? Então é isso. Hoje nós aprendemos o que é patrimônio individual e patrimônio coletivo. Nós aprendemos que existem patrimônios materiais, que são aqueles apalpáveis, objetos, por exemplo, tá? Nem sempre pequenos, às vezes bem grandes. Mas nós também vimos que existem os patrimônios imateriais. Nós conhecemos os patrimônios nacionais, ou seja, do nosso país, mas nós também descobrimos que existem patrimônios que pertencem à humanidade. No Brasil, o órgão responsável pelo patrimônio histórico é o IPHAN. E a nível mundial, quem cuida dos patrimônios da humanidade é a Unesco, um órgão da ONU para a cultura, a educação e a ciência. Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado da aula. Agora, vocês vão fazer atividades. Anota aí porque é bastante coisa, hein? As primeiras atividades estão na página 412, 413 e 414. Quando você terminar essas atividades, você vai passar lá para frente e fazer
as atividades das páginas 418, mas nessa página você só vai fazer a atividade 2 e página 419. Pensa que acabou? Não acabou não. Ainda tem as atividades da página 424 até a página 427. Depois que você terminar de fazer todas essas atividades, você então pode assistir o vídeo com as correções. O link vai ser postado aqui debaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um joinha. Até a próxima!